Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre infraestrutura como código, que é um negócio que realmente mudou, né? Revolucionou aí a forma como a gente implanta e opera sistemas, softwares e tudo mais. Mas especificamente, a gente vai falar sobre uma ferramenta muito popular, que é o Terraform. Mas antes, Ângelo está aqui comigo, meu companheiro de bancada. E aí, Ângelo, como que você tá? Olá, Fernandinho. Uma honra participar aqui como host novamente. E vamos conversar hoje sobre Terraform. Vamos fazer essa galera automatizar essa infraestrutura aí pra gente parar de sofrer, né, com os ambientes. Exatamente. E para falar então sobre esse assunto, a gente está aqui com o Dudu, que ele é arquiteto de software aqui na DTI, bastante conhecedor aí de Terraform, e também com o Luiz, que é DevOps aqui na DTI. Então, gente, para começar esse papo, eu queria que a gente introduzisse um pouco o conceito rapidamente aqui sobre o que é infraestrutura como código, e aí a gente entra um pouco mais nas particularidades e especificidades do Terraform. Então, Dudu, o que é infraestrutura como código? Infraestrutura como código, tipo assim, ao invés de você chegar lá no portal da Azure, lá no site, lá portal.azure.com e você sair clicando em Create e criando sua infraestrutura, você escreve um código e esse código vai ser executado, geralmente por uma pipeline, dentro de uma pipeline, alguma coisa, e a execução desse código é que vai criar a sua infraestrutura, lá no caso, no exemplo que eu dei, na Azure, né, tipo assim, mas pode ser em qualquer lugar, né. Não só criar, mas, tipo assim, manter e atualizar o estado da sua infraestrutura. Bom, eu acho legal também comentar, assim, as vantagens, né? Por que a gente precisa automatizar, né? O que você acha, Luiz? A vantagem principal é a velocidade, né? Você ganha velocidade, você ganha também versionamento da sua infraestrutura, você transforma ela de uma forma, assim, com muito mais valor ao seu time e à empresa. Então, isso agrega muita a questão de como que você vai transformar aquela infraestrutura que pode se perder nas configurações que você fez, que nem o exemplo que o Edu deu, de você entrar no portal e adicionar aquelas informações, transformar ela em algo que é mutável, que você pode configurar e replicar, também transformando como um blueprint também do que você fez ali. O que você falou, Luiz, é importante nisso, né? Ele transforma a sua infraestrutura em algo repetível. Você não fica mais preso naquele, nossa, será que eu cliquei naquele checkbox? Será que eu marquei aquela opção? Como é que está no ambiente de dev? Como é que está no ambiente de produção? Então, fica muito mais fácil o rastreamento e manter de forma correta a sua infraestrutura. Eu ia chamar a atenção exatamente para essa mesma característica que você falou da replicabilidade, né? Porque se você tem um ambiente ali, você quer fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, se o ambiente está funcionando, você consegue até ver as configurações e consegue replicar. Mas e se acontecer alguma coisa e esse ambiente se perder, né? Como é que você vai lembrar todos os detalhes que você fez? Isso é um baita problema. Já passei por isso, então na hora que você falou de ser replicável, eu falei, rapaz, é verdade. E sem contar que ajuda também aquele problema do tá dando pau em produção, mas na hora que eu tento simular no meu ambiente de desenvolvimento, funciona. É muito comum, assim, principalmente com empresas que não utilizam infraestrutura como código, que é justamente as coisas estarem, de alguma forma, né, instanciadas de forma diferente ou alguma coisa que tá, né, diferente no ambiente, que no final das contas acaba funcionando num ambiente e no outro não. E aí, antigamente era assim, derruba esse ambiente todo e vamos recriar tudo do zero. O que dá um trabalho gigante, né? Só que, e aí, a infraestrutura como código nos dá aí, por em poucos passos, você consegue criar novos ambientes numa mesma configuração de uma forma muito rápida, né? E puxando um gancho de tudo que você falou, eu acho que é muito interessante você parar pra pensar nisso. Você pode destruir a qualquer momento o que você fez ali. Você falou assim, cara, isso aqui deu errado, não tá legal, vamos refazer do zero e vamos construir isso aqui de novo. Aí você pode simplesmente dar um comando ali na sua CLI e falar assim, Terraform, destrói isso tudo aqui. Eu não quero, vamos refazer. E você pode mudar, debugar suas informações da sua infraestrutura e fazer isso de uma forma muito melhor, corrigindo bugs, você vendo o versionamento do seu código, porque é importante. Uma coisa que, como a gente está falando de código, é ter o versionamento dele e falar assim, cara, eu corrigi isso, a infraestrutura não estava certa, subi, rodei a pipeline e destruiu tudo que estava lá ou alterou já lá no meu Azure, no meu GCP ou na minha AWS. É legal, a gente já definiu aqui, então, bem o que é infraestrutura como código, as vantagens, ser replicável, a praticidade de você poder reconstruir o seu ambiente. E aí você citou aí o Terraform, né? A gente já citou aqui algumas vezes o Terraform. Mas e aí, o Terraform, então, é uma das ferramentas, né, de infraestrutura como código. É a única? Tem outras? Por que a gente está falando só de Terraform aqui? É o mais popular? Ele com certeza é o mais popular, por causa que a HashiCorp transformou assim, um ambiente muito mais vantajoso para eles, porque eles chegaram trazendo integrações com vários provedores e trazendo também, acho que, uma facilidade muito grande, que é uma coisa que é muito difícil quando você fala, acho que com infraestrutura como código, às vezes você pensar assim,
como que eu vou aprender essa linguagem, né? Como que vai ser a minha experiência com essa linguagem? É difícil? Como é que é a curva de aprendizado? E o Terraform, ele te dá essa sensação de que ele é muito mais prático, porque você faz tudo em bloco e é uma forma declarativa, né? Então você vai entregar ali no seu código, simplesmente eu vou dizer que eu quero criar um servidor na AWS, quero passar essas configurações, não tem nenhuma complexibilidade nisso, né? A curva de aprendizado dele, ele é mais baixa. Mas você tem outras opções do mercado, né? Que nem a gente estava discutindo aqui antes de começar, o Pulumi é uma grande vantagem, que ele, diferente do Terraform, ele tem uma forma de você escrever, sim, é um pouco mais complexa, porque você não tem uma linguagem declarativa, mas você pode usar a sua linguagem de programação, que você tem, assim, facilidade com ela, para você declarar código também como infraestrutura. Eu posso usar o Pulumi com Java? Pode, com Java, Olha. com YAML, com o que você tiver no seu coração. Eu acho que o negócio que às vezes traz essa barreira, que acaba sendo algo que alguns desenvolvedores ficam meio que com medo, não sei se medo é a palavra certa, mas assustados, assim, olhando para o Terraform, eu acho que é essa diferença dele ser feito usando uma linguagem declarativa, ao invés de uma linguagem imperativa. A gente está muito acostumado a usar essas linguagens imperativas no dia a dia de trabalho, né? Tipo assim, chegar para um código e falar, cara, faça isso, se acontecer isso, então faça aquilo. Enquanto essa condição é verdadeira, vá fazendo isso. No Terraform, não, você fala, Terraform, eu quero que esse recurso aqui tenha essas características. E esses recursos que eu estou falando aqui são todos os recursos que têm que existir na minha infraestrutura. Então, o Terraform, ele vai pegar aquele recurso e tentar olhar e falar, beleza, esse recurso aqui, deixa eu ir lá onde a minha infraestrutura está hospedada e deixa eu pegar esse recurso aqui, deixa eu ver, eu falei com uma característica tal, esse recurso existe, mas não está com essa característica, então deixa eu atualizar. Ou então vai chegar e falar, esse recurso não existe na minha infraestrutura, eu preciso criar. Ou então ele encontrou um recurso na minha infraestrutura que não está na minha declaração, ele tem que apagar. E ele se vira para conseguir fazer essas coisas. Então é isso que é ser uma linguagem declarativa. Eu declaro o estado que eu quero que ele chegue. E ele vai fazer tudo para poder chegar naquele estado. Basicamente, então, né, Dudu, você declara o resultado, mas você não fala como que você vai chegar lá, né? E o próprio Terraform lá Exatamente. se vira para descobrir como Exatamente. chegar, né? Mas eu queria pegar Exatamente. numa vantagem que vocês falaram aqui em relação aos vários provedores, que eu acho que é uma das grandes vantagens aí do Terraform, de você poder, como vocês falaram, né, instanciar uma infraestrutura, seja na Azure, na GCP, ou no GCP, ou na AWS. Ou até um premise. Eu ia fazer ou essa on-premise, pergunta. exatamente. Eu ia fazer essa pergunta. E aí eu queria entender com vocês, que eu entendo justamente a grande vantagem disso, que você não tem lock-in de venda, né? Você fica realmente totalmente flexível se você quiser fazer uma migração e tudo mais. Mas eu queria perguntar para vocês se realmente não existe alguma desvantagem de usar uma ferramenta tão flexível para usar uma outra ferramenta mais nativa mesmo da nuvem, já que às vezes realmente lá no meu sistema, no meu produto, na minha empresa, minha infraestrutura, por exemplo, está toda na AWS. Será que eu preciso de uma ferramenta que é realmente tão agnóstica assim de provedor? Ou realmente, sei lá, pegar uma nativa da AWS lá, por exemplo, já não seria melhor? Eu acho que a desvantagem que você tem aí, principal do Terraform, em relação a você pegar, por exemplo, que nem você citou, eu vou trazer mais para minha vivência, a AWS, você tem o CloudFormation. O CloudFormation, você tem a forma declarativa ali em YAML, né? Ele tem um padrão bem parecido com o YAML, para você declarar a infraestrutura. A diferença entre o Terraform para um código com o CloudFormation é que o CloudFormation ele vai te entregar a vantagem de você ter, para trazer recursos que você tem que esperar o Terraform, a HashiCorp desenvolver ali. Porque o Terraform, ele é o que a gente chama de DSL, né? Domain Single Language. Eu acho que é isso que é a tradução dessa Structured sigla. language. Assim. Isso. Porque você é uma linguagem que quem está entregando ali o recurso é a HashiCorp. Ela está criando aqueles recursos, então você tem que esperar ela te entregar para você falar assim, olha, lançou uma nova ferramenta na AWS de IA, mas eu preciso transformar isso em código. Você vai ter que esperar ali esse recurso sair numa nova versão. E geralmente demora para sair ou a HashiCorp costuma entregar rápido? Cara, eu não tenho essa noção de tempo, mas eu acredito que se você for parar para comparar, que nem a Fernandinha usou a comparação da linguagem que vem nativa da nuvem para Terraform, com certeza tem um tempo considerável, porque a gente está falando assim de uma vida ágil e ainda mais sobre os novos recursos que a gente está vendo sair na nuvem. Então, você vai ter muito mais valor pegando esse código que vai estar ali do CloudFormation, transformando ele em código e você já entregando a sua infraestrutura. Com certeza, sim, tem essa vantagem em cima do Terraform. Eu acho que o Terraform ele tem uma vantagem, digamos assim, em cima de usar algo nativo, no sentido de que ele já tem muita coisa agregada até para você
conseguir criar os seus recursos, tenta definir um pouco de relação entre eles, de definir uma hierarquia, ou às vezes até uma certa dependência, ou às vezes até uma agnosticidade. Por exemplo, num projeto que a gente teve aqui, a gente foi criar um Databricks dentro da Azure. Então, a gente usando os recursos que a Azure provê lá para o Terraform, a gente criou um Azure Databricks. Só que a partir do momento que a gente cria esse Azure Databricks lá dentro, o gerenciamento dele interno, ele é tratado como se fosse um Databricks normal. Ele te dá essas facilidades. A HashiCorp, ela tem o Terraform Cloud, onde é um ambiente onde você pode rodar o seu Terraform lá, que é uma coisa importante, né? O Terraform ele tem que ser executado, então ele tem que rodar em algum lugar, nem que seja na sua máquina local. Mas, por exemplo, num Terraform Cloud da vida, você consegue definir diferentes, que ele chama de workspaces, assim, e falar, cara, eu vou criar um workspace aqui para lidar só com a parte de dados, com a parte de banco de dados, SQL, NoSQL ou whatever. Vou criar uma outra parte aqui só para lidar com a parte de computação. Então, vou criar máquinas virtuais, web apps ou alguma outra coisa. Você consegue fazer essa ligação entre esses workspaces. Você consegue falar, cara, esse workspace de computação, de compute, né, das máquinas virtuais, consegue injetar, por exemplo, a string de conexão dos bancos que foram criados lá no outro workspace, sem você precisar ficar pegando segredo daqui, passando para lá e tudo e tal. Então ele tem essa vantagem assim de você definir, de você fazer essas amarras e essas orquestrações, eu acho que é uma palavra melhor, entre a sua infraestrutura, né? Inclusive que ele sugere como boa prática de você não fazer a sua infraestrutura inteira de uma vez, como usando um workspace só, usando uma única declaração, porque vai virar um linguição gigante, vai ser difícil de você atualizar, evoluir. A gente sentiu isso na pele no último projeto, sabe? A gente criou tudo meio que dentro de um workspace só. Então, é até um desafio do Terraform, que é o seguinte: se você fizer isso, e duas pessoas precisam mexer na infraestrutura, eu vou criar um banco novo, o Ângelo vai criar um outro web app. Cara, se nós estamos fazendo isso aí em paralelo, na hora que eu mando executar o meu, ele vai criar meu banco. Aí o Ângelo não sabe que eu estou fazendo isso, declarou um novo web app. O Terraform vai olhar, beleza, o Ângelo declarou um novo web app. Deixa eu olhar aqui, não existe, vou criar o web app dele. Só que ele também está olhando lá e viu que tem um banco que não está na declaração do Ângelo. Ele vai pagar o banco. Foi eu criei, entendeu? Essa é um desafio de se usar Terraform, até por isso quebrarem workspaces menores de acordo com o tempo de vida desses recursos, né, com o ciclo de alterações desses recursos, né, tipo assim, algo mais amarrado no ciclo de alterações desse recurso, é mais recomendado. Ô, Dudu, mas eu fiquei numa dúvida na sua explicação, porque, né, eu tinha perguntado em relação às ferramentas nativas, né, das nuvens. E aí tudo isso que você falou, né, de vantagem e de desafios também do Terraform, não é semelhante para as outras ferramentas As ferramentas também? nativas, Para né? as ferramentas nativas? Pois é. Eu acho que, tipo assim, tem uma dificuldade de se usar essas ferramentas nativas, ou igual na Azure tem o que eles chamam de ARM templates, né, que é, tipo, se no CloudFormation lá na AWS é usando YAML, do lado da Azure é usando JSON, mas é mais ou menos a mesma coisa, é declarativo também, do mesmo jeito. Lá é um JSON com sua infraestrutura, então se eu preciso, igual no exemplo que eu dei antes, criar uma parte com meus bancos de dados, outra parte com meus servidores, com minhas máquinas virtuais, eu vou ter que ficar responsável por fazer essas duas coisas conversarem. Se eu não quiser colocar tudo num único linguição lá, que vai ter toda a minha infraestrutura do negócio, que é justamente o outro exemplo que eu dei, que é algo que é complicado da gente evoluir. É muito difícil duas pessoas trabalharem ao mesmo tempo em cima de infraestrutura se sua infraestrutura está toda num arquivo só. Eu acabo tendo que desenvolver isso. Então eu vou ter que fazer um pipeline que vai executar o meu template de banco, vou ter que pegar aquela string de conexão que saiu dali, guardar em algum lugar e aí meu pipeline continua a execução para poder criar as minhas máquinas virtuais, passando aquela string de conexão, ou eu crio um outro pipeline que vai ler essa string de conexão. Então, tipo assim, eu vou ter que prover algo que já está pronto em cima dessa parte do Terraform, acho que justamente para poder passar esse tipo de problema, né? Que é talvez essas linguagens, não linguagens, né? Mas essas ferramentas já nativas das nuvens tenham. Eu acho que isso aí ajuda muito, sabe? O fato do Terraform já ser super maduro, já ter muita coisa ali pronta. Assim, é uma ferramenta, métodos, ela não é tudo, tão popular à toa também, né? É exatamente isso que eu ia falar. Nessa comparação de Terraform versus as ferramentas nativas, eu acho que um quesito importante de avaliação é a popularidade. E aí o Terraform, ele é mais popular hoje. Então é muito mais fácil você achar um desenvolvedor que sabe mexer, alguém, não necessariamente um desenvolvedor, né?
Não precisa ser quem está desenvolvendo, pode ser uma pessoa do DevOps, pode ser um arquiteto, enfim. Depois a gente pode até explorar mais isso. Quem é o responsável por manter o código, né? Mas é muito mais fácil achar essa pessoa do que achar uma pessoa específica de CloudFormation, uma pessoa específica do ARM Template. Achar uma pessoa de Terraform, hoje no mercado é mais fácil, né? Até a curva de aprendizado, para você treinar ela também dentro dessa linguagem. Você esperar ela ter uma maturidade maior ali, eu acho que é até menor, porque igual que nem o Eduardo comentou, é muito mais complexo você ter ali escrevendo a sua configuração, seja em YAML, seja em JSON, porque a pessoa vai ter que trazer um arquivo muito maior, e às vezes o Terraform tem essa facilidade, e aí é um ponto que entra na pergunta que você fez, que é uma vantagem dele em cima das outras, que você pode quebrar em vários módulos, né? O que você está fazendo, e você tem assim, a possibilidade de você criar a sua configuração de forma separada. Então, ler o código do Terraform também se torna mais simples. Até gerenciar o estado dele é algo mais fácil de se fazer, porque o back-end dele você pode colocar ele em qualquer lugar. E aí você pode compartilhar os seus back-ends também, e as pessoas não precisam cair naquela armadilha que nem o Edu comentou, que é de o banco foi criado por uma pessoa, outra pessoa vai aplicar a configuração e aí vai lá e destrói o banco que já tinha sido criado. Outro dia eu vi um pessoal usando Terraform, eles estavam usando juntos uma outra ferramenta que chama TerraGrunt. Vocês conhecem essa ferramenta? Para que serve? É útil para quê? Assim, em qual cenário? Cara, o TerraGrunt, ele é uma ferramenta muito boa, ela incorpora com o Terraform de uma forma muito massa, porque abstrai de você ter que ficar declarando múltiplas variáveis com os mesmos valores para vários módulos. Eu, pelo menos, uso ela dessa forma, pelo menos para você abstrair isso. Então, eu consigo, por exemplo... O Terraform faz isso nativamente, você tem essa possibilidade de fazer. O TerraGrunt também tem outras possibilidades, mas essa é uma funcionalidade que eu acho muito legal dela, que é você importar essas variáveis para os seus módulos, né? Então, menos Ctrl+C, Ctrl+V, né? Menos Ctrl+C, Ctrl+V, com certeza. Você pode simplesmente declarar que você está usando aquela variável que já tinha sido definida no root do projeto e importar ela para ele dentro do seu módulo e falar assim, olha, você vai passar por essas variáveis e é essas configurações que você vai trazer, né? Então isso é muito bom para quando você está fazendo, por exemplo, uma configuração de um load balancer ou você está fazendo uma configuração de um security group, que você tem que passar inúmeras regras. Então ali você já consegue colocar os IPs, as rotas, as portas que você está definindo, e isso é muito importante. Eu vou ser sincero, todo mundo já passou um pouquinho de dev, já sabe que isso é chato de ficar fazendo. Não dá para ficar escrevendo o mesmo código toda hora, né? Eu acho que é uma coisa que vem do Terraform, que é o modo dry, né? Don't repeat yourself. Então isso é muito importante. Eu acho que o TerraGrunt ele traz essa facilidade a mais aí. Legal, imagino pelo que você explicou também que talvez seja bem útil em cenários onde você tem microserviços e eles são bem parecidos, ou tem uma variável que vai ser usada na maioria dos microserviços, algum tipo de configuração que vai ser usada em vários microserviços. Então talvez o TerraGrunt seja bem útil em um cenário desse também. Com certeza, ainda mais se você tiver um cenário com orquestração de um cluster, de vários clusters Kubernetes, eu acho que ele assim, é essencial. Eu já passei por uma experiência onde eu tinha uma situação de eu ter que criar um cluster Kubernetes para 2 ambientes diferentes, eles tinham que ser replicados, mas eles tinham cada um suas variáveis, porque eram ambientes diferentes. Então o TerraGrunt, assim, para os meus módulos, eu conseguia trazer as configurações ali a partir do arquivo de configuração do TerraGrunt e não ter que ficar me repetindo toda hora. Então isso era muito importante para o meu código. Bom, eu ouvi você falando, Luiz, em relação, né, ao TerraGrunt e ao Terraform também, que, né, você falou aí do Don't Repeat Yourself, você falou um pouco sobre modularização e tal. E então a gente, assim, né, como estamos falando de infraestrutura como código, nada melhor do que aplicar boas práticas de código, né, criando infraestrutura. Então, eu queria perguntar para vocês quais são as boas práticas que se utiliza normalmente, né, ao criar, ao interagir aí com a ferramenta Terraform. Eu acho que a principal coisa que eu gosto de falar do Terraform é principalmente a parte de segurança. É uma coisa que eu sempre me cobro também, porque na parte de DevOps a gente sempre trabalha com muita informação que acaba sendo sensível. Você trabalha com chaves de acesso, você trabalha com inúmeras chaves de API, que às vezes você vai ser necessário, né? Eu faço isso muito porque eu trabalho, por exemplo, com a Cloudflare, então se eu deixar os registros DNS expostos para alguém, eu posso acabar deixando o cliente exposto, então isso não é legal. Então é sempre você bom ter em sua mente, tipo assim, cara, eu não posso deixar essa variável assim. É de praxe, mas é sempre bom falar. Não evite deixar isso nas suas variáveis também, porque nos seus arquivos de variáveis, porque pode ir ali pro seu GitHub, vai ficar registrado,
usa às vezes um serviço como o Secret Manager, né? É sempre importante também, porque o Terraform não tem essa ferramenta. O Kubernetes tem isso, apesar de que a gente não tem nada a ver com a parte de infraestrutura como código, mas ele tem um gerenciamento de secrets, né? Então já é uma diferença que o Terraform ainda não tem. Eu acho que é algo muito importante para se ter ali. Mas o Terraform segurança. consegue usar, né? Você falou do Secret Manager, ou do Consegue. Azure Key Vault, por aí vai, né? Sim, você consegue usar ali e integrar para evitar esse tipo de situação acontecendo. Eu acho que a principal coisa que você pode fazer também de prática no Terraform é você transformar suas variáveis em objetos. Eu acho que isso é uma coisa que eu particularmente gosto muito de fazer, porque eu consigo ter uma consistência maior e evitar, por exemplo, definir, eu vou definir 500 variables aqui no meu arquivo variables.tf ou tfvars e falar assim, olha, tô puxando aqui a var.if, não fica tão legal. Às vezes é mais fácil você transformar aquela sua variável, por exemplo, eu tenho as configurações da minha instância, do meu servidor, essa é a imagem, esse é o IP, esse aqui é o tipo de configuração que eu vou usar, e esse é o meu objeto, minha instância, meu servidor, e você usar dessa forma, eu acho que é muito mais prático. Até para quem vai ler o seu código, fica bem melhor. Depois ele lê tipo servidor.ip, alguma coisa assim, né? Exatamente. Ainda mais pelo fato dele ser declarativo, né, cara? Fica, tipo assim, bem explícito da onde está vindo, o que é aquilo, por que você está usando, qual a semântica de uso daquela variável, né, em qual local ele está colocando. E eu acho que é isso, tipo assim, uma das principais coisas é realmente essa questão da modularização, cara, tem um ganho enorme a partir do momento que você entende isso, até como replicação de boas práticas, né, aliás, não só boas práticas de Terraform, mas boas práticas de infraestrutura. Então, eu tô numa empresa onde eu vou criar determinados projetos aqui, então todo projeto da minha empresa vai ter que começar com um web app configurado dessa forma, com um key vault associado, já assim assado. Você pode definir um módulo para aquilo e distribuir aquele módulo dentro da sua empresa e todo mundo vai usar de forma padronizada, né, com as boas práticas que a sua empresa define, com seus guidelines, com sua forma de trabalhar, sabe? Então, acho que isso aí é uma vantagem muito grande, né? Uma boa prática muito grande a gente pensar nessa modularização e como organizar os pequenos blocos da sua infraestrutura. Essa vantagem que você falou, ela é bem interessante, né? Dessa padronização da infraestrutura de uma empresa, né? Que você consegue, então, com essa distribuição, com que os vários produtos, vários softwares tenham padronizações. E aí, assim, times de plataforma ou times de, tipo CCOEs, né? Que realmente lidam com a infraestrutura da companhia, né? Acabam se beneficiando muito por criar esse tipo de padrão e os times acabam não precisando endereçar esse tipo de coisa, né? E a infraestrutura fica mais centralizada de uma forma, eu acho que isso é uma vantagem também muito legal. De se ter infraestrutura como código no geral, né? E com certeza uma coisa que eu acho que é legal a gente trazer é a qualidade também do código. O Terraform é um código, a gente está escrevendo, então é importante a gente também ter em prática que analisar aquele tipo de código, você tem um lint ali também para te ajudar a formatar aquilo, ou às vezes você fazer integração com... Eu descobri isso recentemente, foi até numa KT aqui da DTI, que eu perguntei e falei assim, gente, o SonarQube, ele tem alguma integração com o Terraform? E aí o pessoal falou assim, cara, boa pergunta. Nativamente não tem, mas você tem plugins que você pode ajudar a transformar isso. Então, qualidade de código, você tem aí algumas ferramentas que integram com o Sonar que fazem essa análise e também outras ferramentas de segurança, que pegando o gancho que o Dudu citou, foi você ter aquele know-how de infraestrutura. Sua infraestrutura, às vezes, você está ali provisionando, você está dando permissões, você está dando acessos a múltiplos usuários, mas você está sabendo o que você está dando acesso? Você está analisando aquilo que você está fazendo? Existem ferramentas hoje, e eu cito uma que é o Wiz e o Sneak, que você pode integrar ali, por exemplo, uma pipeline que vai analisar o teu código Terraform e vai falar assim, cara, aqui você está dando uma permissão além do necessário. Você tem certeza que é assim que você vai passar essa informação? E isso é muito legal, porque igual o Azure e a Amazon, ela tem ali o seu nível de permissionamento bem detalhado e essas ferramentas elas fazem essa análise de uma forma muito criteriosa, né? Que seguem o white paper que eles dão para as boas práticas dentro da cloud. Isso. Até pelo fato do próprio Terraform, ele funciona meio que em duas etapas, né? Primeiro, ele analisa todos os seus arquivos lá e como que está
a sua infraestrutura para criar o que ele chama de plano de execução. Então, ele vai criar esse planejamento e falar, cara, é isso aqui que eu tenho que fazer. Eu tenho que criar A, B e C, atualizar D, E e F, apagar G, H e I, né? Então, ele define aquele plano e aí você consegue avaliar aquele plano para saber se, cara, é isso mesmo? Tá tudo certo? Então, beleza, tá tudo certo. Você aplica o plano. Então, essas ferramentas, igual o Luiz falou, tipo o Sneak e o Easy, eles entram nesse meio, entre a etapa de planejamento e a etapa de aplicar, para ele falar, cara, peraí, tá planejado aqui dar um acesso de super admin pro fulaninho de tal no meu banco de dados aqui com toda a minha folha de pagamento da empresa. Peraí, pode ser algo que não é legal. Então, existem essas políticas, né, essas policies que você define, você consegue aplicá-las de forma geral, principalmente se você está usando o Terraform Cloud, você consegue dentro da sua organização, ali dentro, falar o seguinte, olha, cara, essa permissão de super admin não pode ser aplicada. Cara, não pode usar Zero Trust para parte de segurança, você vai dar a permissão necessária só para aquilo ali. Então, você consegue barrar e ele vai falar, cara, você não vai executar esse Terraform aqui, cara, não vai, não adianta. Isso traz essa camada de segurança adicional, sabe? Às vezes, o time, né? Porque é até uma boa prática, né? Até passar essa parte de infraestrutura para o próprio time cuidar e tudo, sem precisar ficar vindo da enterprise, né? Da empresa como um todo, criar infraestrutura e seu time está só esperando ter web app para você publicar lá e tudo. Você pode dar essa permissão para o time. Você fala, beleza, time, você quer criar uma infraestrutura? Tá aqui. Só que você vai seguir esses guardrails, esses guidelines aqui que a gente está definindo para você não fazer coisa errada, né? Tipo assim, cara, você quer ter liberdade de criar sua própria infraestrutura? Tá aqui. Mas você não vai dar permissão do super admin para você, cara. Você não vai, você não precisa disso. Então, eu acho que as coisas conseguem trabalhar junto. Você consegue dar poderes para o desenvolvedor e para o time e ajudar ele a não fazer coisa errada, né? A manter tudo dentro do que deveria estar nos princípios de segurança e tudo, sabe? Até porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Exatamente. Vocês deram bons exemplos aí de guidelines de segurança pra gente não deixar o desenvolvedor fazer merda, no final das contas, né? E eu lembrei na hora que o Dudu comentou aí, que o Terraform ele gera um plano de execução. Né? Gera o plano de execução, isso. E eu lembrei que eu já trabalhei num projeto, eu não lembro o nome da ferramenta, mas às vezes vocês lembram, por isso que eu vou comentar aqui, que ele te dava também a estimativa de custo. Olha, do jeito que está agora, a sua infra vai custar R$40 mil por mês. Aí com esse novo plan que você está querendo executar aqui, vai passar para R$60 mil, um aumento bem expressivo, assim, sabe? Então tem essas ferramentas também para a gente monitorar o custo e barrar também, se for o caso, né? Você sabe o nome de alguma dessas ferramentas? Eu esqueci. Não, eu esqueci, mas essa nossa tinha. Só que, isso, igual você falou, pode dar um cheiro pra gente saber se tá indo pra um caminho muito errado. Falou, porra, era 100, agora tá 200 mil, tem alguma coisa errada aí já, provavelmente. Mas é um número que não dá pra confiar muito, até porque muito do que a gente fala hoje de infraestrutura fica em nuvem. E a forma mais comum de nuvem é pagar pelo uso. E não de antemão, vou criar um recurso e ele vai custar 100. Então, cara, essas ferramentas de estimar custo, até pagar pelo uso ela não sabe, ela vai estimar o quê? Ela não sabe como vai ser usada. Poxa, tem algumas ferramentas lá do banco de dados na Azure que você paga lá pela quantidade de recursos que você usa, o antigo DTU que eles tinham lá. Cara, como é que uma ferramenta dessa vai estimar quanto você vai gastar nisso? Então, tipo assim, é uma ferramenta que é colocada dentro do fluxo de execução do Terraform Cloud nosso ali, e ela no final realmente fala lá, seu custo é tanto e vai para tanto, mas cara, tá longe de bater com o custo real que a gente verifica lá na Azure. Então, eu acho que ela serve muito mais como um indicador. Talvez ela é um legal. cheiro pra merda, né? Tipo assim, se você tá fazendo muita merda, você, falou, olha, você deve conseguir descobrir, pelo menos. Exatamente. Bem rápido você consegue barrar antes de você fazer isso, né? Tipo assim, quem nunca foi brincar lá com o seu próprio cartão de crédito lá na nuvem e falou, ai meu Deus, tô criando um negócio aqui que não podia, vai ficar caro, destrói. Ou então manda aquele famoso e-mail de perdão lá para a Microsoft, perdão Microsoft, tava doidão, criei aqui, esqueci de apagar. Poxa, me desculpa, cancela me isso dá aí. crédito. Pelo amor de Deus. Exatamente. Então, ela serve mais para isso do que realmente você olhar e achar que ela vai prever quanto você vai gastar. Isso aí, as ferramentas da nuvem, da sua própria nuvem, né? Se você estiver falando de nuvem, vão ser bem mais assertivas do que ela. Falando mais da parte de nuvem, isso é um pouco a maldição do pay as you go, né? Você pensa assim, putz, eu vou fazer a infraestrutura ela vai estar lá provisionada, vou pagar X PTO. Às vezes você vai ter um momento, uma situação que vai fazer você pagar mais para aquilo, dependendo até da infra que você fez por causa de requisição, de recursos usados, e realmente prever isso é muito difícil.
Mas existem mesmo ferramentas, eu lembro de uma que eu acho que ela é paga, eu acho, se eu não me engano, chama Infracosting, que você consegue usar ela ali com o teu Terraform e prever esse custo. Ela te dá exatamente, às vezes, um custo ali daquilo que você está fazendo, do seu recurso. Mas já é interessante porque eu acho que no mundo hoje que a gente fala muito de FinOps, é uma coisa que para infraestrutura como código é muito importante você ter essa análise do que você vai gastar. Então acho que assim, uma tendência até para agora nesse momento que a gente está tendo aí é essa análise junto ao planejamento da infraestrutura como código para te predizer assim, opa, você está gastando isso aqui no final do teu mês com essa infraestrutura que você está provisionando. Então assim, eu acho que é uma coisa bem interessante para a gente pensar até para o futuro com a infraestrutura como código, que é pegar hoje modelos de aprendizagem de predição e usar eles para falar exatamente isso para a gente. Sim, com certeza. E falando sobre futuro, estou curiosa na opinião de vocês em relação a um tema de evolução mesmo da ferramenta do Terraform ou até dos provedores de nuvem. Porque me parece, a gente falou um pouco sobre a linguagem declarativa e quanto é mais fácil fazer a instanciação, o provisionamento da infraestrutura utilizando ferramentas que têm linguagem declarativa. Mas me parece que uma evolução muito possível seria a gente passar a criar infraestrutura utilizando linguagem natural. Eu não quero mais, né, assim, poderia os meus provedores de nuvem ou o próprio Terraform evoluir para um lugar de que eu não vou precisar mais utilizar uma linguagem, né, que eu preciso de aprender, ou preciso de pessoas que saibam, mas eu posso, né, com linguagem natural, conseguir provisionar meus recursos. Vocês acham que vai para esse caminho? Vocês estão vendo já indo para esse caminho? Qual é a percepção de vocês? A minha percepção talvez seja ainda um pouco cética em relação a isso, de que eu ainda não vejo essa movimentação indo em direção a uma mudança onde a gente vai ter uma linguagem natural para ser usada assim. É claro que cada vez mais a infraestrutura como código está ficando um pouco mais simplificada para a gente trazer isso e provisionar. Mas com certeza a gente vai chegar no momento onde os prompts de comando vão simplificar muito talvez esse provisionamento. Porque hoje, assim, se você quiser provisionar um recurso simples no seu ambiente de teste, se você virar e falar assim eu apelidei ele assim, tá, gente? Pro seu GPeto, que é o GPT... Você pode chegar lá e ele vai te provisionar para você um bloco de código muito fácil. Então, pode chegar um momento onde a gente vai usar esses prompts com certeza, ou talvez transformar essa linguagem ainda mais para chegar num nível de abstração muito maior. Hoje eu não vejo esse movimento tanto. Trabalhando assim com o Terraform diariamente. Talvez eu tenha perdido algumas coisas assim entre comunidade, mas eu realmente não tenho esse sentimento. Eu vejo, tipo assim, todas as linguagens de programação evoluindo para esse tipo de coisa, não só Terraform, sabe? Eu imagino que com a evolução da IA, isso vai se tornar algo natural para todo tipo de coisa, sabe? Nós vamos gerar essa camada de abstração em cima, isso não vai precisar mais que hoje a gente chama de linguagem de alto nível, esses if, else, e linguagem de baixo nível pra gente, aquelas escovar bit, não sei o que lá e tudo, cara, as IAs elas vão trazer essas evoluções. Eu acho que hoje ainda não está tão maduro, né, pra gente poder usar de forma natural e falar pra mim, Terraform, eu quero um servidor de aplicação com essas e essas características. Puf, pronto. Eu acho que ainda faltam alguns passos pra gente chegar lá. Mas nada impede da gente entrar no chat GPT vai acontecer, sabe? E pedir ele para gerar um arquivo exatamente. Terraform hoje, né? Que foi o que o Luiz falou, né? Assim, nada impede mesmo. O de fazer GPeto, isso. O GPeto. Ó, nota de essa daí quem inventou foi meu colega GPeto, Túlio, gera aí pra mim. Não fui eu. Mas assim, eu concordo com você. Essa semana eu pedi muito pra ele gerar a pipeline do GitHub pra mim. Pois Pra mim me ajudar nisso. Cara, como é que faz isso aqui no GitHub Workflow? É só isso mesmo, né? Eu também só programo com o GPT, só ele que gera meus códigos atualmente. Eu que não trabalho tanto programando no dia a dia, então é maravilhoso. Mas eu concordo muito com você, Dudu, assim, a gente já falou muito aqui no Entre Chaves sobre isso, sobre essas camadas de abstração, e assim, para mim, o futuro vai ser por aí mesmo, né? A gente vai adicionando camadas de abstração a ponto de que daqui a pouco, o Ângelo até falou, né, os papéis de quem que gerencia, né, a infraestrutura como código, mas daqui a pouco vão ser pessoas, talvez, que não tenham muito conhecimento mesmo de programação. Para mim, isso vai continuar tendo programadores. Só que você não vai fazer linha de código, você vai fazer prompt, cara. Você vai conversar. Então, tipo assim, a gente não vai morrer. Nós vamos continuar aqui com Você não vai precisar estudar tanto. Nós vamos ter que... tanto no detalhe. Caramba, que isso. Nós vamos precisar estudar muito. Nós não vamos precisar entrar nesses detalhes de implementação, isso, cara. Faz um tex aí pra mim, não sei o que e tudo. Cara, igual falando, baixo nível, a gente que mexe com registrador mais do computador. A metade da galera que escuta aqui não vai nem saber que porcaria é um registrador aqui no computador, cara. Por quê? Porque já existem uma camada de abstração em cima que te permite
nem pensar nisso. Sim. E a mesma Exatamente. coisa com a IA vai ser, cara. Vai existir os programadores, vai existir os desenvolvedores, se eles vão usar outras formas de se gerar, de chegar no objetivo que você quer chegar, que é a sua aplicação funcionando. Legal, então a gente falou muito sobre as tendências aí, imagino que algumas pessoas estão ouvindo a gente e provavelmente se interessaram, né? E aí, pra começar, vocês têm algumas boas referências, algumas dicas aí? Alguém que nunca mexeu com a Terraform ou com infraestrutura como código, por onde, como é que vai ser o Hello World? Olha, eu acho que o Hello World mais fácil que você tem, com certeza, é passar pelo YouTube. Não vou te falar assim, vender um curso específico, mas com certeza no YouTube você vai encontrar pessoas com cursos gratuitos que vão te dar uma base incrível. Eu comecei pelo YouTube com o Terraform e assim, me deu uma base muito boa e que me trouxe a querer conhecer mais da linguagem, mas não só isso, me despertou falar assim, não dá pra viver só daqui, como é que eu vou fazer documentação? E a documentação do Terraform, acho que é uma coisa que eu ponho minha mão no fogo pra falar dela. É muito boa. É muito boa, ela te dá os exemplos, você tem lá as formas de como que você tem que aplicar, você tem como que você vai usar os argument reference, que são os argumentos de cada bloco de recurso que você vai ter, aqueles que são required, que são os blocos que você tem que passar, os blocos que são opcionais. Então, assim, leia a documentação dele, é simples, é fácil. Então, são esses dois pontos chaves, assim, para quem tá querendo começar, vai e começa a desenvolver seu primeiro Hello World. Pode pegar qualquer cursinho que você encontrar ali no YouTube e leia a documentação, porque você vai ter uma base muito grande. Pode começar pela AWS, que ela é de graça, ela vai ter ali o teu... Não é nenhum merchan pra ela, mas Luiz tá ganhando comissão do... Não tô ganhando comissão. Alô, grandes marcas de nuvens. Mas você vai conseguir acessar ali a parte free da AWS e fazer o teu Terraform muito mais simples também. Ou se você quiser começar por uma base que é um pouquinho mais complicada, usa o on-premise ali também, que também dá pra fazer. Eu não lembro como que eu comecei, né? Já tem alguns anos, então já não lembro mais como que eu aprendi Terraform, mas hoje meu mundo é muito Azure, eu uso muito recursos da Azure, então eu vou na documentação do provedor de recursos Azure para o Terraform, né? Porque o Terraform tem esse esquema, né, dos provedores, mas essa parte eu discordo um pouco do Luiz, que eu acho ela meio estranha, porque eles dão alguns nomes para alguns parâmetros que são diferentes do que você está acostumado lá no portal da Azure, por exemplo. Se você for ver lá uma determinada funcionalidade tem determinado nome, no provedor lá está com outro nome, aí o parâmetro lá chama X, até você mapear ele, que ele tem a ver com aquele lá, é um pouco diferente. Eles não deixam isso muito claro, não. Não sei se é a mesma coisa com o da AWS, mas o da Azure tem esse porém. Não acontece tanto com a AWS, mas você me lembrou de um caso muito específico, porque eu tô fazendo transição de uma infraestrutura, assim, não infraestrutura necessariamente, mas tudo de um cliente que já está provisionado na Cloudflare para Terraform. Então, o que já existe, eu tô passando para Terraform. E exatamente esse mesmo problema que você citou é o que eu tô passando. Existem alguns argumentos de referência que não estão bem descritos. Mas eu acho que, assim, para quem vai começar, na questão, acho que talvez, dependendo da cloud que a pessoa escolher ali, ela vai estar até bem tranquila para entender isso. Mas é porque vai acabar tendo que ter dois mundos. Você vai ter que entender um background de cloud e você vai ter que ter aquela mente aberta pro Terraform. Nós estamos falando aqui para quem vai começar. Para quem vai começar, cara, as coisas básicas estão lá, é isso, é bem mapeado, isso aí você consegue ver. Esses exemplos que eu dei é muito mais coisas mais específicas, usos mais avançados e tudo, configuração de rede e tal, enfim. Então, se você vai começar, pode confiar que os principais vão estar lá e vão estar bem descritos, sim. Bom, galera, então assim, acho que a gente conversou bastante sobre Terraform, parece que é uma ferramenta que não é popular por acaso, né? Como eu falei, tem bastante vantagens, né? Assim como algumas desvantagens também, assim como qualquer coisa, né? E como tudo aqui no Entre Chaves, é muito importante que você que vai começar a utilizar e analise, né? Analise os prós e contras e tal, se vale uma migração, se vale, né, começar com algo nativo ou não, enfim. Mas, com certeza, é uma ferramenta que é muito popular e que tem uma comunidade muito forte por trás. Que você, com certeza, consegue, né, tirar suas dúvidas e aprender bastante, né, com a comunidade, com os materiais de apoio, né? Tanto documentação quanto vídeos, etc. Bom, então, galera, muito obrigada. É isso. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Valeu, pessoal. galera. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima.